Boa noite. É notícia em entrevista hoje o líder do PSTB na Câmara dos Deputados. O deputado federal José Aníbal, que é do PSTB aqui de São Paulo, foi presidente nacional do PSTB, vereador e hoje vai conversar com a gente um pouco sobre política. Ele é formado em economia, acompanha bastante dados do Programa de Aceleração do Crescimento, que é esse plano de obras do governo federal, e nós vamos falar de sucessão presidencial, política, enfim, vários assuntos nesta noite. Boa noite, deputado. Obrigado por ter aceito o convite para a entrevista. Boa noite, muito obrigado pelo convite. Vai ser uma honra. Deputado, queria começar falando um pouco da sua história pessoal. O senhor nasceu em Rondônia, em Guajará-Mirim. O senhor viveu lá durante um tempo? Passou até os 10 anos. Até os 10 anos. Os 10 anos eu fui estudar no Rio, porque Guajará-Mirim não tinha ginásio. Rondônia só tinha duas cidades, Porto Velho e Guajará-Mirim, que é o começo e o fim da estrada de ferro Madeira Mamoré. E o senhor Depois foi para é lá que o por quê? Juscelino abriu. A família do senhor, o pai do senhor? Meu pai foi para lá porque o irmão dele era gerente das casas pernambucanas e convidou ele para ir para lá montar um comércio, em 42. E minha mãe nasceu lá porque o pai dela é um espanhol, galego, e veio para montar o hotel da Estrada de Ferro. E minha mãe nasceu lá. Aos 10 anos saiu de lá para estudar. 10 anos eu fui estudar no Rio, no Colégio Anglo-Americano, depois fiquei 3 anos lá, depois fui para Lavras, Gamo, Instituto Gamo, Minas Gerais. E depois Belo Horizonte, Colégio Marconi e finalmente Ciências Econômicas, onde fiz vestibular junto com a Dilma. E como veio parar aqui em São Paulo? Porque aí eu fui para o exílio em 73, quando eu voltei com a anistia em 79, eu já frequentava muito São Paulo, gostava muito do movimento de São Paulo, da Bienal do Livro, dos teatros. Eu falei, eu vou morar lá. Aí veio. Meus amigos mineiros reclamaram, vem para Belo Horizonte, você estudou aqui, ou então vai para o Rio, que eu tinha muitos amigos lá. Eu disse, não, eu vou para São Paulo. O senhor Deu falou certo. que estudou com a Dilma Rousseff, que é a ministra da Casa Civil. O senhor chegou a participar do movimento estudantil, de algum grupo de combate à ditadura? Fortemente. Não de luta armada. Nós participávamos da POLOP. Que era o que a POLOP? A POLOP era uma política operária. Era uma organização política que tinha uma formação leninista, uma reflexão bem associada ao pensamento do Lenin. Nada do foquismo, da luta armada, né? E então militávamos juntos. Éramos talvez os dois mais jovens militantes da POLOP, eu e a Dilma. E aí entrei na Ciência Econômica, entramos juntos, e eu me elegi representante de turma. Numa turma de 43, eu tive 22 votos, meu adversário teve 21. Nossa, e minha principal cabo eleitoral foi a Dilma. A Dilma naquela época. Aí depois ela seguiu pela luta armada. Eu venci de um rapaz chamado Marcelo Piacastelli, que está no IPEA hoje, é um quadro muito qualificado. Com o ato 5, nós fomos para a clandestinidade, final de 68. E aí nós começamos a ter caminhos distintos. Ainda em abril, maio de 69 nos encontramos, mas eu já estava muito convencido que o caminho não era a luta armada. Por quê? Porque eu achava que nossa presença na sociedade era muito limitada. Nós não tínhamos capilaridade, nós não tínhamos retaguarda, nós não tínhamos discurso para a população. Hoje fica claro que era uma aventura, Era uma aventura, quer dizer, era uma aventura generosa de quem queria o melhor para o Brasil, mas era uma aventura. E eu então passei, junto com outros amigos, a fazer uma atividade política mais propagandística ali no Rio, na Baixada Fluminense e tal. E fiquei nisso até 73, quando a repressão se tornou muito intensa e não tinha como ficar. Você chegou a ser preso? Ou... Não, felizmente não, porque muitos que foram presos naquele momento, na virada de 72 para 73, foram mortos. A ditadura matou muita gente, inclusive, que não era de organizações armadas. Né? A gente lembra... Gente que foi para Barão de Mesquita, a famosa Barão de Mesquita no Rio, ou aqui, na Tutóia. Entre eles, o seu colega jornalista, o Vladimir Herzog. O senhor ficou exilado onde? Quanto tempo fora do Brasil? Nós fomos para o Chile, logo depois no Chile teve o golpe, aí eu fui para a Europa e consegui asilo na França. Fiquei 5 anos e meio. E fazia o que nessa época lá? Na França eu terminei os estudos em 6 meses, em julho de 74, e já fui trabalhar no Instituto. Tive muita sorte. E trabalhei nesse Instituto até a volta, em 79. Estudo de quê? Mas Economia? Não, Instituto de Desenvolvimento, promovia seminários. Na sua formação é economia, É não é? Economia, é. Agora, o que é interessante é que já me falaram para eu contar meu tempo de aposentadoria, os tempos que eu trabalhei na França. Falei, não, deixa isso para a aposentadoria dos franceses, né? Eu estou fazendo a minha aqui. Fazer o cálculo do aqui INSS, pela nossa mesmo. Do INSS, é isso mesmo. Na sua biografia, na página da Câmara, está dito que o senhor é economista, professor e empresário. O senhor deu aula de quê e onde?
Nesse instituto. Quando eu voltei para o Brasil, inclusive, eu pensei em dar aula. Eu tinha um grande amigo, Pedro Calil Padiz, que provavelmente ia ser reitor da PUC. Mas ele morreu e eu me desencantei. Eu tinha muito relacionamento com ele, mas enfim. E eu tenho atividade empresarial, eu tenho participação em empreendimentos e tenho a minha atividade política. A atividade empresarial é de que natureza? Serviço. Eu tenho participação em hotelaria. Onde? Aqui em São Paulo? Aqui em São Paulo. E está na política desde quando? Desde o movimento estudantil. Desde o movimento estudantil. Né? É uma paixão. Agora, eu sempre tive a preocupação de ter minha atividade empresarial, profissional, independentemente da política. Né? Claro que quando eu estou exercendo mandato, o tempo que eu dedico a isso é muito limitado, muito. Quase zero, não é? Mas, de qualquer maneira, eu tenho... É porque eu conheço o senhor há bastante tempo e o senhor está sempre na política. A minha participação... Eu fui candidato ao Senado em 2002. Tive 5 milhões de votos, mas não ganhei a eleição. E fiquei sem mandato em 2002, 2004, quando houve uma pressão grande para que eu fosse candidato a vereador. E fui o vereador mais votado, com 166 mil votos. Nesse intervalo, às vezes eu até cuido um pouco mais, me interesso mais nesses investimentos que eu tenho. Mas a paixão é política. A paixão é política. Meu pai dizia o seguinte, vocês são como garimpeiro. Não adianta dizer que vocês não vão garimpar mais. Se aparecer alguém e disser, olha, tem um novo garimpo lá na fronteira com o Peru, vocês passam a noite sem dormir no dia seguinte. Faz as malas e vai embora. É a política. O senhor hoje é líder do PSDB na Câmara, mas o senhor foi fundador do PT, o Partido dos Trabalhadores, que hoje é uma espécie de arquirrival do PSDB na política nacional. Por que o senhor participou da fundação do PT e depois deixou o PT e seguiu um rumo que foi se filiar ao PMDB e depois, quando o PSDB nasceu de uma cisânia, de uma dissidência do PMDB, o senhor compôs o PSDB, certo? Por que houve esses movimentos aí? Olha, primeiro com relação ao PT, era toda uma expectativa, né, de um partido de massas, de um partido que tinha presença nos movimentos sociais, de um partido capaz de elaborar boas políticas públicas, enfim. E eu fui um dos fundadores mesmo, da ata de fundação com o meu nome. Está o nome, José Aníbal. São 130 que assinam a ata de fundação. Mas um ano e meio depois eu saí, pelas disputas internas. Talvez pelo início da vida do partido, naquele momento, se disputava tudo, se disputava a caneta, se disputava a chave da porta. Então, isso consumia muito a energia. Aquele início do PT, as tendências tinham muita força. Até hoje eles são organizados em tendência, mas elas perderam força. Estão diluindo bastante, fortemente. O PT está se tornando cada vez mais um partido de poder. Eu vi outro dia um texto, até do Dirceu, numa revista que ele escreveu, eu também escrevi. O José Dirceu, ex-ministro da Casa Civil. O José Dirceu, ele dizendo o seguinte, o PT tem que ser um partido sem tendências, de milhões de filiados, com autonomia financeira, ou seja, tem que ser uma máquina para disputar, vencer eleições e ocupar poder. É isso. Mas é o caminho também, o PSDB também seguiu esse caminho. É um caminho, tudo bem, é que o PT se reivindicava todo um partido distinto. Distinto, né? De base. De base, disso, daquilo. Mas, enfim... Mas ainda tem uma base importante, né? Ela se enfraqueceu um pouco, porque a chegada ao poder virou mesmo um pouco essa máquina eleitoral. E ela está tendo que assumir muito essa mudança. O PT hoje é um partido... Eu não diria tanto o PT, mas o Lula, sem dúvida nenhuma, é um personagem muito conservador, né? O Lula é uma pessoa conservadora. O governo dele é um governo muito moderado. Muito, e conservador. Ele não se coloca nem como reformista, não é? Então, tem essa dificuldade toda interna, mas, de qualquer maneira, naquele momento, a disputa era intensa e exauria toda a energia. Que tendência aí eu saí era? Chegou a pertencer? Eu já nem lembro, acho que não pertenceu. Fiz um jornal, fizemos um jornal para comunicar com os movimentos sociais na Zona Sul, mas aí uns distribuíam, outros eram contra. Enfim, era uma brigalhada danada e eu, por isso, fiz a opção de ir para o PMDB a convite do Mário Covas. E no PMDB exerceu que atividade mais procurou fazer? Eu fui da executiva da direção partidária naquele extraordinário movimento das diretas já. 84, eu era membro da executiva do PSDB e, junto com outros, coordenávamos o movimento, junto com o PT, com outros partidos, outras forças políticas. Foi um movimento realmente extraordinário. Outro dia eu estava lembrando do dia que votou. Fez agora, né? 35 anos. O dia que votou e nós ficamos lá na Praça da Sé acompanhando a votação na Câmara. Perdemos.
E quando nós perdemos, as pessoas estavam tão indignadas que elas queriam derrubar o palanque. Eu falei, não, o palanque não, amor, nós estamos aqui exatamente para confraternizar, não é para brigar. Foi a emenda Dante de Oliveira. Emenda Dante de para Oliveira. Que houvesse eleições diretas, 25 anos. Há 25 anos, exatamente. Aliás, eu fui... Incrível isso, né, Kennedy? Você veja como é a memória. Não é especialmente a minha, não, mas a nossa memória, de modo geral. Eu fui o único parlamentar que falou disso. O único parlamentar. Até o jornal registrou agora, quando fez 25 agora, anos. Né, no Congresso. E ali. Naquele momento foi um movimento que mobilizou esse país de norte a todo mundo. Até para que as pessoas... Esse caso é um caso curioso, vale a pena contar. Diga. Nós tínhamos um deputado, Valdemar Chubassi, ele teve uma ideia, ele gostava muito de fogos de artifício. Tal dia, às 6 da tarde, vamos soltar fogos de artifício em apoio à emenda pela eleição direta. Aí as pessoas começaram a comprar fogos de artifício. Olha, no final, a gente comprava caminhões de fogos de artifício, as pessoas passavam para comprar 1, 2 e tal. Foi um foguetório, quer dizer, uma adesão impressionante. E acabou sendo um pouco frustrante aquela coisa de não ter havido a eleição direta, mas o Tancredo, depois, por via indireta, foi eleito no colégio eleitoral, né? E a frustração mesmo foi a morte do Tancredo, né? Aí se tornou uma grande frustração. Momento rico. Um momento muito rico. Deputado, voltando agora a 2009 e passando para a política. O presidente Lula tem dito que não vai embarcar nessa tese de um terceiro mandato consecutivo e tem reafirmado o apoio dele à potencial candidatura da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff. Por que a oposição teme tanto essa possibilidade de terceiro mandato? Porque ela acha que ela é possível quando o próprio presidente, reiteradas vezes, diz que não vai disputar. Mas eu não temo, não. Eu acho que o Lula realmente é contra a tese de uma reeleição. Mas a gente vê no PSDB, no Democratas... Eu, pessoalmente, bom, talvez até como forma de polemizar, de criticar, de questionar, não é? Mas eu acho que o Lula não vai entrar nessa, não. Por quê, hein? Porque o Lula vai deixar uma herança ruim. Ele não vai querer assumir a sua própria herança. O senhor está falando dessas medidas de combate à crise, eu coisa acho que fiscal? Já rebaixaram o superávit de 3,8 para 2,5. O governo gasta muito, a coisa da insuficiência de desempenho do PAC. Tudo isso pode, eu não digo se agravar, mas pelo menos se ficar aí. Veja bem. Acho que o próximo presidente tem que fazer um governo de ajuste. Vai ter que fazer reformas. Outro dia nós estávamos discutindo na Câmara, agora, poucos dias atrás, a questão tributária de uma forma mais abrangente, não com base nesse texto que está aí, que é um texto absolutamente inviável. Mas ideias. Por exemplo, o Brasil exporta muitos impostos. Isso tem que mudar. Claro. Quer ver um resultado prático? No primeiro trimestre desse ano, a China dobrou a fatia dela nas importações argentinas, de 6 para 12. O Brasil diminuiu. A China atrás do outro lado do mundo. Nós temos fronteira com eles. Duas motivações. A logística nossa está aos pedaços. Kennedy, o Brasil não tem uma autopista daqui de São Paulo para Buenos Aires. Tem pedaços. É verdade. É inacreditável agora, isso. Deputado... E, de outro lado, impostos. Nós vendemos com impostos. Pois é, o senhor está tocando num ponto importante, fazendo uma crítica que parece que é pertinente. Agora, o PSDB esteve no poder durante 8 anos, de 1995 a 2002, com o então presidente Fernando Henrique Cardoso. O senhor, inclusive, foi líder da bancada, esse mesmo cargo que o senhor tem hoje, naquela época. Sucedido pelo Aécio. O PSDB, primeiro, o governo do PSDB aumentou muito a carga tributária e não realizou a reforma tributária. Houve uma tentativa de reforma, havia uma possibilidade de acordo e o ministro Malan e o presidente Fernando Henrique desistiram de fazer essa reforma. O então deputado federal Valfrido dos Mares Guia, que acho que estava no PSDB na época, conta essa história. Que foi desautorizado pelo Palácio do Planalto. Aí não faltaria autoridade ao PSDB para fazer essa crítica sobre impostos ao PT e ao governo do Lula? Na realidade, o Brasil estava viciado em inflação, não é? É um alcoólatra. Não é? É como um alcoólatra, não existe, não acaba, é ex. E tinha que haver um cuidado especial com isso e com outras questões relativas, por exemplo, ao equilíbrio das contas públicas, à lei de responsabilidade fiscal, enfim. Mas nós fizemos reforma administrativa, nós fizemos reforma patrimonial e nós fizemos reforma previdenciária. Alguns avanços importantes foram feitos. Agora, poderíamos ter avançado na reforma tributária? Talvez. Na reforma política? Talvez. Mas havia uma situação, de um modo geral, muito adversa no mundo. Crises, né? Inclusive no ano, o Brasil foi muito bem no ano de 2000. Em 2001 começou a questão do apagão, depois a Argentina quebrou, depois as torres foram explodidas.
e de novo refluímos. Em 2002 teve uma ameaça 2002, inflacionária forte. 2002 o repique, inclusive com a ameaça do PT praticar aquilo que prometia fazer e que felizmente não fez. Ela lançou aquela carta ao povo brasileiro para beijar a cruz. O Lula, o Garotinho, o Ciro Gomes foram ao Palácio do Planalto apoiar o acordo com o FMI, ou seja, todo mundo ali beijou a cruz do mercado, né? Exatamente. E olha, é interessante que esse negócio da carta, o povo brasileiro fez escola, né? O Palocci foi lá fazer a carta agora em Honduras, né? Onde sumiu agora esse novo presidente? El Salvador. Foi lá, fez a carta mesmo. Maurício Funes, É isso aí. Agora vamos fazer isso aí, um mailing para os colegas do mundo. Mas o que importa, olha, o que importa é que realmente nós temos que continuar, quer dizer, é cumulativo. Nós tivemos um debate na Câmara outro dia, questão de educação. Para com essa bobagem que esse governo... Né? Nós fizemos Fundef, universalizou a educação, lei de diretrizes de base, triplicou o número de alunos de escolas técnicas. Agora está se fazendo mais, é natural. Quer dizer, eu acho que essa rinha política tratada desse modo, ela não é boa, porque ela nem ajuda a informar. Daqui a pouco também vai ter o PSDB e o PT dizendo, olha, PT, você estava no governo, também não fez Também não fez, por quê, né? Não pode nos cobrar. Mas ainda quero ficar um pouquinho na política, depois nós vamos aprofundar mais essa questão administrativa que eu acho importante conversar com o senhor. A ministra Dilma extraiu um tumor maligno, está fazendo um tratamento, os médicos dizem que a chance de cura é altíssima e o presidente Lula está reafirmando o apoio à candidatura dela. Agora, ela nunca foi candidata a um cargo eletivo. O senhor acha que a ministra Dilma está preparada para ser candidata e para eventualmente ser presidente? Olha, o senhor estudou com ela? Eu imagino que sim, a Dilma é uma pessoa estudiosa, nisso se atualiza, não é? Tem posições, tem opiniões. Não é uma pessoa inflexível, né? Também mas é dura. Dura. É dura. Tem fama de durona. No debate, convencê-la de outra posição e tal. Eu vejo, tem as condições para isso, é uma pessoa íntegra, né? De disputar. Agora, ela precisa disputar ela, né? Até aqui, ela Tem sido mais o Lula. Parece aquele negócio de ressonância magnética, né? Lula, Dilma, Lula, Dilma. Não, tem que ser a Dilma. Agora, com as suas ideias, a estratégia dele está correta, com as suas posições. Está correta, mas está transgressora, né? Está transgressora, né? Por quê? É um abuso que o governo está fazendo. Você está achando que está havendo muito uso da máquina? Pelo amor de Deus. O presidente da República, isso é uma coisa impressionante, é que as pessoas estão admitindo como natural. Foi ao Rio de Janeiro inaugurar um conjunto habitacional de 51 casas. É importantíssimo para quem vai morar nessas casas que essas casas estejam prontas. Agora, não carece o presidente da República, com toda a estrutura dele, ir lá no Rio de Janeiro para dar um chute numa bola e aparecer na foto de primeira página dos jornais. Francamente, né? É um abuso. Ele não para daquilo. Outro dia eu estava questionando o PAC, quer dizer, mostrando que as insuficiências do PAC... O Programa de Aceleração do Crescimento, um plano de obras de infraestrutura do atual governo. Isso, sobre o qual devemos falar. Isso, e falar. Dizendo, olha, o PAC não está andando, lança o programa de habitação, que também é importante, é o sonho e tal. A Minha Casa Minha Vida, que foi lançado há pouco tempo, só para deixar claro para o telespectador. Aí um deles, um deputado do PT, fala, pois é, Zé, você fica impressionado com a nossa agilidade, né? O programa não dá certo, lança outro. Não deu, lança outro. É impressionante a rapidez, a versatilidade. É um estilo. Agora, você acha que esse programa Minha Casa Minha Vida também é uma coisa... Eu acho que esse programa, ele mexe com o imaginário de 7, 8 milhões de famílias que não têm casa e que querem ter uma casa. Claro. Uma casa no sentido seguinte, uma parede hidráulica. De um lado uma pia, do outro lado um vaso sanitário e um chuveiro. Isso é um sonho de cidadania. Isso. Eles sabem disso. Lançaram. 1 milhão. Aí depois disse, mas não me cobrem quando? Ele falou no dia da cerimônia que não tinha prazo. Não me cobrem quando? Agora eu comecei a cobrar do pessoal da área. E aí, como é que é? Nós ajudamos muito nessa medida provisória. O relator, o deputado Henrique Alves, agradeceu muito a 2 deputados do PSDB que ajudaram a aprimorar o projeto, o deputado Fernando Chucre e Renato Amari. Pois bem, dá para fazer? O que eles me dizem, os mais otimistas, dá para fazer 300 mil até o ano que vem. Tomara que façam. Isso, claro. Tomara que façam. É importante que se faça. Tomara que deixem bases para que o programa possa continuar. Ser aperfeiçoado, ser melhorado, o sucessor do Lula certamente vai querer fazer mais. E certamente poderá fazer mais. Você acha que a meta é propagandística? Eu acho. Porque eles falam de tal modo que parece que 1 milhão de casas estão prontas. Que as pessoas vão ocupar na semana que vem. E isso mexe com o sonho real, eles sabem com o que estão lidando. É importante, quer dizer, eles fazem. Você veja o programa de São Paulo, já fez mais de 400 mil casas desde o governo Mário Covas.
O Serra está aprimorando, fazendo a casa maior, colocando energia solar, enfim, mais equipamentos. Você vai aprimorando, é um processo. Deputado, pedir licença um minutinho. É Notícia volta já já com o José Aníbal.